Como diferenciar o ego da intuição? Aquela voz silenciosa que fala dentro de nós, com o nosso ego tagarelador, com o nosso ego que fala o tempo todo e que não sossega. Então, como nós vamos ouvir a nossa voz interior? Como nós vamos ouvir a nossa intuição? E como diferenciar um do outro? Já teve fases em minha vida em que eu ficava confusa entre o meu ego, a minha intuição e a espiritualidade. Olha só, como não é tão simples, como nós somos multifacetados, como nós precisamos aprender a diferenciar para a gente não ficar confuso, não ficar embaraçado com tantas vozes na nossa cabeça. Então, assim, a voz da intuição é aquela voz suave, é aquela voz que vem quando você menos espera, quando você está centrada, quando você está em paz, quando você precisa de uma resposta, quando você principalmente aprende a meditar. A meditação também é uma arma poderosa para você administrar o que é seu, do que é do ego, do que é vozes espirituais. Então, assim, é necessário esse discernimento, e isso também vem com o tempo, vem com a sabedoria, vem com o autoconhecimento, vem com os processos terapêuticos também. Uma grande parte da minha vida eu entrava em muitos conflitos, eu vivia muitos conflitos, porque eu não sabia diferenciar, ainda mais com os meus credos da religião, em acreditar que era o Espírito Santo que falava comigo, e depois eu fui entender que comecei a duvidar desse Espírito Santo, porque tinha coisas que não eram tão santas assim. Então, a gente precisa ter o discernimento, a gente precisa ter esse parâmetro, esse esclarecimento. Por isso esse vídeo é tão importante. Então, na prática, vamos aprender como a gente diferencia um do outro. O ego é essa voz tagarela que não para, essa voz baseada nas nossas crenças, baseadas no que a gente aprendeu, nos nossos conceitos, nos nossos valores, ideais. Isso é o nosso ego. São os nossos pensamentos, são os desafios que a gente precisa enfrentar, e a gente vai com o nosso racional, com a nossa cabeça, pensando, querendo fazer. Muitas vezes a gente quer uma resposta baseada no nosso racional, sendo que a gente precisa daquela resposta a nível mais sutil do nosso eu superior, que ativa a nossa intuição, esse canal divino. Enquanto é sutil, é sensível, vem do nosso eu superior, o ego é daqui, é da Terra. Só que não é assim, eu vou ficar sentada aqui, fechar os olhos e vou ouvir a minha intuição. E lá vai vir a resposta que eu preciso. Não funciona assim. O que acontece é que a gente precisa silenciar a mente através da meditação, através de um processo de relaxamento, para a gente poder desacelerar a nossa mente, descansar a nossa mente, que é o nosso ego. Então a gente precisa descansar essa nossa mente agitada para ouvir a nossa intuição no tempo certo. Não é que ela vai vir, a intuição surge no momento que você quer. Não, a intuição vai surgir no momento em que você menos espera. É aquela voz sutil que muitas vezes fala coisas que você não quer ouvir e que você não estava esperando e que você precisa fazer. Aí o que acontece é que o nosso ego começa a jogar dúvida, começa a jogar perguntas, questionamentos e abafa a nossa intuição. Daí você fica confusa, você não sabe se aquilo ali era a sua intuição falando, se era coisa da sua cabeça ou se era até os espíritos falando. Então, a gente
Com o tempo, com a experiência, com a nossa sabedoria, acessando a nossa sabedoria interna, acessando através de meditação, com experiência, com o tempo a gente vai aprendendo a silenciar a mente e a ouvir mais a nossa intuição. Essa voz sutil, sensível, que não é uma voz audível, mas é interno. A intuição ela é sentida, não é ouvida. Então, a gente consegue ter contato com a nossa intuição quando a gente também se desapega das coisas, dos nossos problemas, das dificuldades, quando a gente solta muito o que a gente quer, quando a gente está menos preocupada com as coisas da vida, com as coisas materiais. Aí que a intuição surge. Precisa de um nível de consciência, precisa de um despertar, porque senão a gente confunde. Eu já fui essa pessoa também. Então é muito interessante porque a intuição, se você se permite ser guiada pela intuição, as coisas acontecem. Na leveza. A intuição não é algo forçado, é diferente do ego. O ego, ele te força, o ego te pressiona, o ego fica ali falando na sua cabeça o tempo todo. Não te traz paz. A intuição, não. A intuição, ela é paz. O problema é que nosso ego, ouvindo essa intuição, ele vai querer abafar. Ele vai querer julgar, questionar. Não vai por esse caminho. Não, isso aí não é bom para você. Não, você aprendeu pelas suas crenças, pelo que te falaram lá pela infância, pela religião. Não, isso não é para você. E ele tende a abafar a nossa intuição. E a gente fica pensando, nossa, pensei uma coisa, veio uma coisa na minha cabeça, mas eu não sei se é para fazer isso. Será que é para fazer isso? Eu senti assim, mas será que é? Será que não é? Não é. Isso deve ser coisa da minha cabeça. Não, isso aí eu devo estar doida. Não. E daí você deixa, a intuição fica ali, sufocada. Se você ficar praticando, permitindo que o ego sufoque a sua intuição, a probabilidade de você não ouvir mais a sua intuição é grande. Quanto mais você ouve a sua intuição, se abre, baixa o ego, administra, coloca o ego sob controle, mais você se abre, mais intuitiva você fica, mais próxima da sua conexão superior você fica. Então a gente precisa, é fundamental, a gente saber discernir. Porque está tudo interligado, o mundo espiritual, material, é tudo uma coisa só. E o nosso eu superior também está tudo junto, convivendo, se manifestando no mesmo tempo. Quando vem a intuição fala. A intuição é aquela voz sutil ali. Lá vem o ego e abafa. Desse seu ego abafando, questionando, pode surgir também o lado espiritual, o mundo espiritual. Se você é sensível à espiritualidade, muitas vezes os espíritos se aproveitam da sua vulnerabilidade, da sua dúvida, da sua fragilidade para entrar ali, aproveitar aquela brechinha do seu ego e ficar soprando no seu ouvido também. Não vai por esse caminho, faz isso, faz aquilo outro. Não, isso aí. Então, pode surgir mais conflitos. Então, por isso é tão importante a gente estar perceptivo, a gente controlar, administrar o nosso ego, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Nas minhas experiências, convivendo com os desafios da vida, com as situações, eu vejo claramente a minha personalidade. Estou ali com aquela vontade de fazer do meu jeito, tem que ser assim, e fico brava, fico chateada, irritada com alguma situação, e fico ali, o meu ego fica ali, questionando, querendo, vai, faz, né? Ao mesmo tempo, eu volto para mim, tento me observar através
da consciência, da autoconsciência, observo essas vozes do ego gritante e, opa, essas vozes são do meu ego. Essas vozes não são do meu eu superior, não são da minha intuição. Então eu sossego e me controlo, desacelero, paro, respiro. Respirar é muito importante. Quando a gente respira, a gente envolve o cérebro de oxigênio e faz com que ele tenha tempo para abaixar os hormônios, abaixar os pensamentos agitados. É fundamental a gente meditar, a gente desacelerar, a gente refletir e observar. Então a gente vai estar o tempo todo lidando com o nosso ego e com a nossa intuição. A gente não vai viver só na intuição. E também com o despertar da consciência, com o autoconhecimento, a gente não vai viver só no nosso ego. Nós vamos conviver com a nossa intuição e o nosso ego. Eles são ferramentas, a intuição também é uma ferramenta. Igualmente o ego. Então o ego ele é necessário para a gente fazer as nossas atividades, para a gente ser individual, para a gente se sentir ser humano, uma pessoa diferente do outro, com uma personalidade, com os gostos, a gente precisa. Então a gente precisa controlar, administrar o ego. Porque quando a gente ouve a nossa intuição, não tem erro. A nossa intuição é o que nos direciona para um plano maior. É o que nos mostra o caminho. Mostra o caminho muitas vezes traçado por nós até em outras vidas. Mostra o caminho do nosso propósito aqui. E nós vamos ouvir a intuição quando a gente desacelerar, quando a gente estiver atenta, quando a gente tem uma expansão de consciência também. Fica mais claro a gente ouvir a intuição, conseguir administrar o que é o ego, o que é a minha intuição. E o que é o mundo espiritual, o que são os espíritos. A gente consegue administrar também. Então, é muito importante essa administração, esse discernimento e através do autoconhecimento, através da meditação. É um caminho, eu vejo que acessar a intuição é um caminho, é uma jornada, porque se você não diferenciar, você fica em conflito, confusa, parece que nada funciona na sua vida, parece que você fica irritada, você fica revoltada, porque parece que você está sozinha nesse mundo. Mas por que isso? Porque o seu ego está comandando totalmente a sua vida em desequilíbrio. Você não está equilibrada entre a intuição, o ego, o seu ser superior, com quem você é aqui se manifestando. A gente precisa desse jogo, a gente precisa dessas partes nossas para coexistir nessa matéria e nessa realidade. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta, se inscreva no canal ou envie para quem precisa ouvir esse vídeo. E vamos juntas nesse processo, nessa jornada de autoconhecimento. Para quem não sabe, eu sou Cleide Ferreira, terapeuta, e ajudo pessoas a se conhecerem melhor, a administrarem as suas percepções, a clarear para ter discernimento. E nós vamos juntos construindo uma vida melhor. Abraço no seu coração, fique em paz, fique bem e até o próximo vídeo.